Bom dia, meus pequeninos. Vamos começar mais um dia de aula? Bom dia, meus amores. Então, vamos pegar o livro de ciência na página 230, certo? Vamos estudar o corpo humano. Então, vamos lá. Vamos iniciar nosso estudo sobre o corpo humano, certo? Vamos lá? Então, o corpo humano, ele é formado pelos esqueletos, pelos músculos, pelos órgãos e pela pele que os cobre, certo? Então, ele é dividido em 4 partes: cabeça, pescoço, tronco e membros. A cabeça, ela é formada pelo crânio e pela face. No crânio, encontramos o encéfalo, que comanda todo o corpo. Ele é responsável por governar a inteligência e os movimentos referentes à nossa vontade. A maioria dos ossos cranianos forma pares, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Para tornar o crânio mais forte, alguns desses pares, como os dos ossos frontais, occipitais e esfonoides, fundem-se num único osso, certo? Então, os ossos cranianos, eles são finos, mas devido ao seu formato curvo, são mais fortes em relação ao seu peso. São muito fortes em relação ao seu peso, como ocorre com a casca de um ovo ou o capacete de uma motocicleta, do motociclista, certo? O tronco e a cabeça, eles formam o esqueleto axial, que tem como auxiliares em sua formação o pescoço, o tórax, que é a parte do peito, o abdômen, que é a parte da barriga, e no pescoço ficam a faringe e a laringe. O coração e os pulmões, eles ficam no tórax, que é na parte do peito. No abdômen, que é a parte da barriga, a gente encontra quem? O estômago, os intestinos, o fígado, os rins, entre outros órgãos, certo? Então, encontramos também no corpo os membros superiores, que são compostos pelos braços, antebraço, pulso e mão. O tronco, que é formado pela coluna vertebral, pelas costelas e pelo osso externo, além dos membros superiores. Também temos os membros inferiores, que é composto pelos pés, pelas pernas e pelas coxas, certo? Para sustentar o corpo, temos o esqueleto, que representa um conjunto de ossos. O esqueleto humano adulto ele é constituído por cerca de 206 ossos. Além de sustentar o corpo, o esqueleto protege órgãos diversos e está associado a muitos dos movimentos que executamos. A parte central do esqueleto é a coluna vertebral, formada por 33 vértebras que servem de principal apoio para o esqueleto. Chamamos de articulação o encontro de 2 ou mais ossos, joelhos, cotovelos e ombros. Então, o ser humano e os outros animais vertebrados, eles se locomovem das mais diversas formas e para os mais diversos fins. Então, vamos observar aí a constituição óssea, certo? Veja aí as articulações e a coluna vertebral que está aí destacada, certo? Então, nosso corpo, ele tem um esqueleto formado por muitos ossos com diferentes tamanhos e espessuras. Então, quanto à forma, os órgãos podem ser longos, curtos e chatos. Os ossos longos, eles apresentam um comprimento maior e a largura e a espessura. São exemplos do fêmur, que é o osso da coxa, o húmero, o osso do braço, e a tíbia, que é o osso das pernas, um dos ossos da perna. Os ossos mais curtos, eles apresentam comprimento, largura e espessura quase iguais. É o exemplo da paleta, popularmente chamado de rótula, que é o osso do joelho, e os ossos do carpo, que são alguns ossos da mão, e do tarso, que são alguns ossos do pé. Os ossos chatos, eles são finos e achatados, que é o a escápula, que é o osso situado na região do ombro, as costelas e os ossos do crânio, certo? Os menores ossos do corpo humano, eles estão localizados nas orelhas e que são o martelo, a bigorna e o estribo.
Já os ossos mais longos do corpo humano é o fêmur, que é o osso da coxa. Os ossos do esqueleto humano, eles são cobertos por mais de 600 músculos. Os músculos, junto com o esqueleto, são os responsáveis pelos movimentos do corpo, como a contração dos ossos, do tubo digestório, do coração e das artérias. Então, dizemos que os músculos são os órgãos ativos do movimento, enquanto os ossos são os órgãos passivos. Os músculos, eles têm tamanhos e funções diferentes. Eles nos ajudam, por exemplo, a andar, correr, sorrir, mastigar. A prática de exercícios físicos não possibilita as pessoas criar novos músculos. Apenas contribui para desenvolver os que já existem desde o nascimento. Então, todo o corpo é protegido pela pele. Ela, por sua vez, divide-se em camadas conhecidas como epiderme e derme, certo? A epiderme é a primeira camada da pele e ela apresenta poros que facilitam a transpiração. A derme é a segunda camada da pele e, em caso de acidentes graves, é difícil sua recuperação. A epiderme é uma camada localizada abaixo da pele. É rica em células adiposas capazes de armazenar gordura. Compreende o tecido adiposo, certo? Vamos fazer agora um exercício. Bora lá, né? Então vamos lá. Marque com o X as afirmativas verdadeiras. Aí tem, os menores ossos do corpo estão localizados nos braços? Não, né? A gente viu que os menores ossos do corpo humano, eles estão localizados nas orelhas, que são o martelo, a bigorna e o estribo. Então, isso é falso por causa disso. Os ossos curtos são encontrados nos dedos e os longos nos braços? Isso é verdadeiro, certo? Próximo. Todos os ossos do nosso corpo são longos e chatos? Não, né? Eles podem ser longos, chatos e curtos, certo? Faltou aí englobar os curtos, então por isso que é falso. A articulação é o encontro de dois ou mais ossos, verdadeiro, não é isso? Segunda, complete as frases com as palavras do quadro: fêmur, vertebral, vertebrado, estribo, esqueleto, bigorna, músculos e martelo. A letra aí, ó. O esqueleto de um ser humano adulto possui 206 ossos. B. O animal é um animal vertebrado, pois ele possui coluna vertebral. C. No corpo humano, o osso mais longo é o fêmur, que é o osso da coxa, certo? O estribo ou martelo, ou o martelo ou estribo, você pode escrever primeiro estribo e depois martelo, ou então martelo e depois estribo, você escolhe a ordem que vocês querem copiar, mas copia um dos dois em cada linha, certo? E a bigorna são os menores ossos do corpo humano, certo? Que são os ossos da orelha, certo? As pessoas desenvolvem os músculos quando praticam exercícios físicos, certo? Beleza? Então vamos lá. Vamos agora para estudar um pouquinho o sistema cardiovascular, certo? Então, o sistema cardiovascular ou sistema circulatório é formado por um conjunto de órgãos que leva o sangue para todas as partes do corpo. No sistema cardiovascular, destacam-se o coração e os vasos sanguíneos, que são constituídos por artérias, veias e pelos vasos capilares, certo? Então, o coração é um dos principais órgãos do corpo humano. Ele é um órgão profundo, formado por músculos fortes que se contraem e distendem, funciona como uma bomba, empurrando o sangue para todo o organismo por meio dos vasos sanguíneos, certo? Então, o sangue, ele é responsável por transportar o oxigênio e os nutrientes da digestão para todo o corpo. Ele também recolhe as substâncias que precisam ser eliminadas e as leva para os rins. Então, aí a gente tem aí mostrando ó, a artéria, as veias, que são as mais pequenininhas, e os vasos capilares, certo? Então, os principais vasos sanguíneos são eles, as artérias, as veias e os vasos capilares. Os vasos sanguíneos, eles fazem o quê? Eles transportam nutrientes como oxigênio e gás carbônico
água e outras substâncias como proteínas, vitaminas e sais minerais. As artérias, elas levam o sangue do coração para todo o corpo. As veias fazem o contrário, elas pegam o sangue do corpo e levam para o coração. E os vasos capilares se espalham por todo o corpo e é neles que se dá a troca das substâncias, certo? Então, vamos observar o quadro aí e entender como é a composição do sangue, certo? Então, o sangue ele é composto por glóbulos vermelhos, que são essas bolinhas vermelhas, que eles são também denominados de eritrócitos ou hemácias, e são formados por hemoglobina, que é proteína, e são responsáveis por transportar oxigênio e gás carbônico. Essas células, elas são as mais numerosas, células sanguíneas, ou seja, são as que a gente tem em maior quantidade, certo? Os glóbulos brancos, que são essas bolinhas branquinhas que tem aí no desenho, são os leucócitos, células do sangue que defendem o organismo contra doenças ou agentes estranhos, por exemplo, as bactérias, os vírus e as substâncias tóxicas que atacam o nosso organismo causando infecções ou outras doenças, certo? As plaquetas, que são essas amarelinhas aí, elas são fragmentos de células que fazem parte do sangue e estão relacionados com a coagulação. As plaquetas, elas atuam na coagulação do sangue, impedindo o quê? Hemorragias e a perda de sangue. O plasma, que é a parte líquida do sangue, certo? Nele encontramos quem? Os glóbulos vermelhos, os brancos e as plaquetas, beleza? Existem dois tipos de sangue, o sangue arterial e o sangue venoso. O sangue arterial é aquele que é rico em oxigênio e ele é um vermelho bem vivo. Já o sangue venoso, ele é rico em gás carbônico e ele é um vermelho escuro, certo? Há tipos diferentes de sangue, variando de uma pessoa para outra. Então, são 4 tipos principais, que são indicados pelos símbolos A, B, AB e O. Cada pessoa faz parte de um grupo sanguíneo, e aquelas que têm sangue de tipo AB são chamadas de receptoras universais, pois elas recebem outros tipos de sangue além do dele. As do tipo O são conhecidas como doadoras universais, pois podem doar todos os outros grupos de sangue, certo? Então, essa tabela aí são a tabela dos tipos de doação e recepção. Por exemplo, aí, quem é do tipo A só doa para A e AB e só recebe de A e O. Quem é do tipo B doa para B e AB e só recebe de B e O. Quem é do tipo AB doa somente para o AB, mas recebe de todos. Quem é do tipo O, ele doa para todos, porém só recebe do O. Então, outra coisa que a gente tem que saber, outra coisa interessante, é que uma pessoa adulta, ela possui em seu corpo cerca de 5 a 6 litros de sangue, certo? Então, vamos fazer outro pequeno exercício aí? Vamos lá, olha. Complete a tabela com os doadores e receptores. Então, vamos lá. Grupo A, eles doam para A e AB e recebem de A e O. Grupo B, eles doam para B e AB e recebem de B e O. Grupo AB, ele doa somente para o AB e recebe de todos. E o grupo O doa para todo mundo e só recebe do O, certo? Segunda aí, ó. Pinte a figura abaixo e, de acordo com o que você estudou, escreva qual é a função de cada componente dos vasos sanguíneos. Lembre, as artérias é o quê? A função dela é levar o sangue do coração para todo o corpo. As veias é o contrário, ele pega o sangue do corpo e leva para o coração. E os vasos capilares, ele se espalha para todo o corpo e nele se dá o quê? A troca das substâncias, certo? Então, vamos para o próximo assunto. O próximo assunto é o sistema respiratório. Então, a respiração, ela ocorre de dia e à noite. Ou seja, ela não para, é 24 horas por dia. Então, o sistema respiratório ele é responsável pelo quê? Pelas trocas gasosas que o corpo realiza com o ambiente. É constituído por um par de pulmões e por vários órgãos que produzem o ar para dentro e para fora das cavidades nasais. Então, o sistema respiratório humano é formado pelos seguintes órgãos: os pulmões,
as fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos, que são os 3 últimos localizados nos pulmões, certo? Os pulmões são os principais órgãos da respiração. Situam-se no tórax, sobre o diafragma, que é um músculo que ajuda na respiração. São envolvidos por uma membrana muito fina chamada pleura, certo? Então, na respiração, ocorre 2 tipos de movimento, que é a inspiração e a expiração de ar. O processo de respiração consiste em aspirar o oxigênio e eliminar o gás carbônico, e os seres vivos necessitam do oxigênio para sobreviver. Então, a respiração possibilita a liberação de energia através dos nutrientes que entram em contato com o oxigênio, desprendendo o gás carbônico. Então, é a energia liberada que permite o funcionamento do corpo. Na inspiração, o ar atmosférico rico em oxigênio entra pelo nariz e é filtrado por pelos, que impede a passagem de impurezas. A inspiração também ocorre pela boca, mas nesse trajeto o ar não é filtrado. Então, na expiração, o ar presente nos pulmões é eliminado para o ambiente externo. Então, tem aí, inspiração. O diafragma se contrai e os pulmões se dilatam e se enchem de ar. Este chega até os brônquios, os bronquíolos e, finalmente, os alvéolos, e o sangue absorve o oxigênio. Na expiração, o diafragma se dilata e os pulmões liberam o ar, diminuindo de volume. O ar expelido pelos pulmões é rico em quê? Em gás carbônico, certo? Então, aí, os alvéolos são envolvidos por tubos finíssimos por onde o sangue circula. É aí que uma parte do oxigênio que você inspira passa para o sangue e o gás carbônico passa para o ar que você expira. É importante cuidar do nosso sistema respiratório, praticar exercícios físicos regularmente. É uma ótima opção e ajuda no fortalecimento do diafragma. Além disso, o cuidado com o trato respiratório ajuda no combate a doenças como gripe, causada por vírus, bronquite, pneumonia e tuberculose, causados por bactérias, que são adquiridas pelo aparelho respiratório e afetam as vias respiratórias, certo? Então, meus amores, o assunto termina aí. Aí vocês fazem a atividade proposta aí na agenda e no Classroom, e qualquer dúvida pode me perguntar, certo? Super beijo e bons estudos.